Olá, seja bem-vindo à nossa 19ª aula da disciplina de Matemática Financeira. Então, nessa aula nós vamos trabalhar o Sistema de Prestação Constante, o SPC, que é um dos sistemas de amortização, e nós vamos trabalhar com modelos pós-antecipados, né? Lembrando do conceito aí de rendas, tá? Modelos pós-antecipados são aqueles em que não há pagamento de parcela no ato da abertura da operação financeira, né? O pagamento da primeira parcela será dado no período posterior. E nós temos dois tipos de modelos pós-antecipados. Um deles é o imediato e o outro é o diferido, né? O diferido é o modelo que tem carência, né? Famosa carência que a gente tanto ouve falar aí, né, no mercado. Enfim, lembrando, né, lá das aulas anteriores de rendas, tá, que as fórmulas para o modelo pós-antecipado imediato, né, são dadas aqui para o cálculo do valor presente, para o cálculo de parcela, né, para o cálculo de valor futuro, e para o cálculo de parcela em função do valor futuro, se esse for o caso. Bom, é necessário determinar nos sistemas de amortização os juros contidos em cada parcela, a amortização, ou seja, né, aquilo que está sendo de fato abatido no saldo devedor daquela operação financeira, seja ela um empréstimo, seja o financiamento de algum bem, né? E o saldo devedor que permanece após o pagamento da parcela. Lembrando que em sistemas de amortização, em cada parcela que é paga, está sendo pago parte da dívida efetiva e o juro, que é a remuneração paga do devedor ao credor, né, pelo serviço de cessão de um bem, né, que não é pago imediatamente, ou empréstimo, né, de alguma quantia. Nós temos, além dessas fórmulas, tá, mostradas anteriormente, uma fórmula para o cálculo da amortização em uma dada parcela, o cálculo do juro, dado em uma determinada parcela, e o cálculo do saldo devedor final, que é obtido após o pagamento de uma determinada parcela. Nós temos como expressar, né, um histórico prestação a prestação do que está sendo, do que compõe, né, a parcela de pagamento. Então, aqui tem um pequeno modelo, uma sugestão de cabeçalho para um quadro, tá? Onde nós temos o período, né, referente àquela parcela, o valor da parcela, o saldo devedor inicial, né, antes do pagamento efetivamente dito dessa parcela, o valor do juro, né, referente a essa parcela, o valor da amortização para essa parcela e o saldo devedor final. Lembrando que aqui nesse cabeçalho já está inclusive indicado, né, que o juro é o resultado do produto entre o saldo devedor inicial e a taxa de juros. A amortização é a diferença entre a parcela paga e os juros que foram calculados. E o saldo devedor final é o saldo devedor inicial menos o valor da amortização. Para o modelo pós-antecipado e diferido, então, essas fórmulas já foram trabalhadas lá nas aulas de rendas, né? Então, as fórmulas para cálculo de prestação, cálculo de valor futuro, estão mostradas aqui. Além delas, nós temos uma amortização que é própria para esse modelo, onde a gente tem a inclusão, né, do termo 1 mais i elevado a m, o que também acontece no cálculo do juro e no cálculo do saldo devedor final. Muito bem, vamos colocar em prática, né, esse conceito
de sistema de amortização, no caso, modelo de sistema de prestação constante. Relembrando, sistema de prestação constante é aquele modelo em que a prestação não muda de valor. Da primeira até a última parcela, o valor da prestação é sempre o mesmo. O que vai mudar são os valores da amortização e dos juros pagos, né, naquela parcela. Então, vamos considerar um empréstimo aí de 3.000 unidades monetárias em 20 prestações mensais iguais. Então, veja aqui que o enunciado do exercício ele não está me falando que é para esse sistema de prestação constante, né? Mas ele está me indicando que é por essa informação, prestações mensais iguais. Há uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Qual o valor da prestação? Monte um quadro demonstrativo da operação. Bom, enfim, se nós formos substituir na fórmula, né, do cálculo da parcela, os dados que foram mostrados pelo enunciado do exercício, desse exemplo, tá? Nós vamos chegar a uma parcela de 220,75 unidades monetárias. Esse valor da parcela, lembrando que ele também pode ser calculado com o uso de uma calculadora financeira. Pode ser tanto aquela calculadora HP, a calculadora propriamente dita, quanto, né, aquele aplicativo disponível para smartphone, que eu comentei aqui em outras aulas. Nós também temos a opção de uma calculadora web, tá? Então, está aqui a imagem da calculadora. No caso do nosso exemplo, então, é um empréstimo de 3.000 unidades monetárias. Esse é o nosso valor presente. Então, eu vou clicar aqui no PV. Já vai armazenar essa informação na memória. Nós temos 20 prestações mensais iguais. Então, eu digito 20 e venho aqui no N, que é o número de prestações. Eu tenho a taxa de juros de 4% ao mês, então 4 e o I. E eu quero saber o valor da prestação. Basta eu clicar aqui em PMT. E ele vai me dar exatamente o valor da parcela que foi calculado ali na outra tela, né? Aqui na tela de hoje. 220,75 unidades monetárias. Agora, como é que vai ficar, né, o quadro evolutivo, né, desse financiamento no Excel? Bom, então eu abri aqui a tela do Excel, já tinha deixado aqui aquele cabeçalho que foi sugerido lá na outra tela, né? Período, fim do período, né? Início e fim, valor da prestação, saldo devedor inicial, juro, amortização e saldo devedor final. Então tem aqui período iniciando em 0, terminando em 1, começando em 2. Se você quiser deixar apenas período, né, e colocar apenas valor de parcela, não tem problema. O importante é entender esse conceito, né, de onde que está iniciando um período e terminando o outro, né? São 20 parcelas, até deixei passar um aqui por acidente. Então está começando aí em 0 e terminando em 20. Tá? O valor da parcela, conforme nós vimos lá na outra tela, né, foi de R$ 220,75. Esse valor, lembrando que nós estamos trabalhando no sistema de prestação constante, então esse valor ele permanece constante durante toda a operação financeira, todas as parcelas. Tá? O que vai mudar é o nosso saldo devedor inicial, juro, né, amortização e assim por diante. Então, né, nós estamos aí querendo pagar a primeira parcela e de uma operação financeira que foi um empréstimo, né, que começa aí com 3.000 unidades monetárias. Então, esse é o valor da primeiro saldo devedor inicial, e os juros referentes a esse saldo, a essa parcela, né, vão ser calculados em função desse saldo devedor inicial. Então, eu vou usar aqui o símbolo de igual para fazer uso de uma fórmula pelo Excel.
e vou clicar sobre a célula correspondente ao saldo devedor inicial e vou multiplicar pela minha taxa de juros que está aqui na célula K2. Tá? Bom, como eu vou arrastar essa fórmula posteriormente, né, eu preciso que ele sempre tome como referência o valor apenas dessa célula, eu vou colocar aqui um cifrão antes do 2, porque à medida que eu arrastar, ele não vai estar mudando o número da célula. Ele vai deixar esse número de célula sempre fixo. Então, teclei aqui em Enter. Esse é o valor do juro. E a amortização, como o próprio cabeçalho está sugerindo aqui, né, é a diferença entre a parcela e o juro calculado para aquela prestação. Então, da parcela, da primeira no caso, eu estou pagando R$ 120 de juro, estou amortizando sobre a dívida R$ 100,75 unidades monetárias. Lembrando que, lá no exemplo, né, eu não estou usando reais, aqui o Excel ele pega a configuração de moeda, tá? Como a moeda vigente hoje é o real, então ele utiliza esse formato, tá? Mas são unidades monetárias. O meu saldo devedor final é a diferença entre o saldo devedor inicial e o valor amortizado daquela parcela. Então, o saldo devedor final, né, após o pagamento da primeira parcela, é igual a 2.899,25 unidades monetárias. Bom, vamos para o período seguinte, para a próxima parcela. O saldo devedor inicial da parcela seguinte vai ser sempre igual ao saldo devedor final da parcela em questão. Ou, né, de forma alternativa, o saldo devedor inicial de uma parcela é sempre igual ao saldo devedor final da parcela anterior. Então, eu vou dar Enter aqui. Tá? Ele vai pegar o valor. Para que isso fique automático, né? Vou posicionar aqui o cursor do mouse no canto da célula e vou arrastar, porque ele vai aplicar isso a todas as demais células. Por enquanto vai aparecer zerado, porque eu ainda não concluí a tabela. Tá? E o juro, eu vou estar repetindo esse mesmo procedimento. Vou clicar e vou arrastar, porque ele vai fazer isso para as demais parcelas. A amortização segue o mesmo princípio. Por enquanto está aqui 220 porque a tabela não está concluída. E o saldo devedor final também vou estar adotando o mesmo procedimento. Muito bem, então está pronto aqui, né, a nossa tabela financeira usando Excel. Tá? E nessa tabela a gente observa a evolução dos juros. Então, à medida que eu vou pagando parcelas desse empréstimo, né, vamos assim dizer, olha que fenômeno interessante. Os juros vão diminuindo ao longo do tempo com a evolução das parcelas e o valor da amortização vai aumentando ao longo do tempo. Aqui ao final, né, o saldo devedor final deveria ser, na última parcela, igual a zero. Por que que ele não está igual a zero? Porque na hora de calcular o valor da prestação, foi feito um arredondamento. E esse arredondamento, né, ele acabou desprezando aí algumas casas decimais, o que tem por consequência esse fenômeno aqui. Né? Nós não vamos conseguir fazer com que o valor seja zerado. O que geralmente acontece na prática em algumas financeiras é que automaticamente, né, uma ou outra parcela acaba tendo um valor menor, né, para quebrar esses centavos aqui ao final da operação. Então é o que acaba acontecendo. Então está aqui, né, a simulação de uma tabela financeira, evolução da dívida, né? Se a pessoa quiser quitar a dívida, por exemplo, na sétima parcela, ela vai quitar por R$ 2.071,67. Lembrando também que na prática
Aqui nós estamos adotando um modelo puro. Tem muita loja que cobra uma taxa de administração, que ela acaba sendo utilizada aí junto do cálculo do valor contraído pelo empréstimo. Às vezes tem empréstimo, valor de IOF. Tudo isso acaba interferindo, né? Você acaba tendo que somar, ou taxa de boleto bancário, né? Pode cobrar uma taxa sobre cada valor da prestação, mas o princípio do sistema de prestação constante, né, com o modelo pós-antecipado sem diferimento, é o que está expresso aqui nessa tabela. Tá? Muito bem, vamos avançar um pouquinho no assunto. Aqui nós temos, né, o segundo exemplo, que é o mesmo caso. A gente tem aí um empréstimo de 3.000 unidades monetárias em 20 prestações mensais iguais, a uma taxa de juros de 4% ao mês e com diferimento de 2 meses. Tá? Então, nós temos aí uma carência de 3 meses. A pessoa vai pagar a primeira prestação somente daqui a 90 dias. Diferimento ele é além de uma unidade mensal, né, que é a unidade de período aqui, que sempre é igual a 1, então mais 2 meses de diferimento, a primeira parcela daqui a 90 dias. Está perguntando o valor da prestação, pedindo a montagem de um quadro demonstrativo da operação. Bom, o que a gente faz é simplesmente substituir na fórmula, tá? Então aqui está a fórmula do cálculo da prestação. Então, a prestação de 238,76 unidades monetárias. É uma parcela, obviamente, maior do que ao exemplo, né, sem diferimento. Como é que vai ficar esse modelo, né, no Excel? A evolução dessa dívida no Excel. Bom, vou pegar aqui o mesmo cabeçalho. Aliás, eu vou copiar, inclusive, a formatação. Vou colocar aqui numa nova planilha, tá? Só que eu vou estar mudando todo esse quadro aqui. Eu vou ter, não tenho período, na verdade aqui são os tempos de diferimento. A minha parcela vai ser sempre de 238,76, só que eu não pago parcela no período de diferimento. Eu tenho saldo devedor inicial. E eu calculo juros sobre esse saldo devedor inicial, né? Da mesma forma como eu faço os modelos, né, sem diferimento. Então, estou calculando juros, vou fixar aqui para não mudar a referência da célula. Como eu não estou pagando, eu não tenho amortização nesse mês. E o meu saldo devedor final, após esse primeiro mês, né, é o saldo devedor inicial mais os juros. O saldo devedor inicial do período seguinte, ele é igual ao saldo devedor final do período anterior. Tá? Novamente, estou calculando o juro aqui, né? O meu saldo devedor vai acompanhar, né, esse cálculo, tá, da soma do saldo devedor inicial com o valor dos juros. Bom, então aqui foram os meus 2 meses de diferimento. Então agora sim que eu vou estar começando a pagar a dívida, né? Agora que vão começar as parcelas. Muito bem. Então, aqui vai até 19, início de período, e aqui vai até 20, né, fim de período. Aqui eu já começo a pagar, no caso 238,76, esse valor é constante. O saldo devedor inicial, aqui nesse período, é igual ao saldo devedor final do período anterior. Então, isso aqui vai se repetir por todas as células, tá? O juro vai seguir, né, a mesma filosofia de cálculo.
A amortização começa aqui, então eu vou estar pegando o valor da prestação e vou estar subtraindo o valor do juro. Isso aqui vai repetir por todas as parcelas. E o saldo devedor final, aqui ele já vai mudar, né? Já vou começar a bater a amortização correspondente ao período. Então, saldo devedor inicial menos valor da amortização. E vou clicar e arrastar isso aqui até o fim. E aqui a gente tem, né, um demonstrativo da tabela para o mesmo exemplo 1, só que agora com o diferimento dos 2 meses. Né? Então, o que acontece, né, quando você faz um empréstimo, né, ou um financiamento com carência, é exatamente isso. Enquanto você não paga, você está sendo calculado o juros sobre o saldo devedor da sua dívida. Tá? Então, essa é a referência, a diferença no cálculo. Então, assim, o lojista não está fazendo para você uma caridade, né, uma boa ação. Na verdade, você vai estar pagando por isso. Tá? Então, eu espero que você tenha compreendido esses conceitos aí, né, como se fazer a tabela. E para se determinar qualquer valor, seja de saldo devedor, seja de amortização, seja de juro, basta usar as fórmulas que estão já mostradas lá anteriormente. Não é necessário fazer a tabela para isso. Mas com isso eu espero que você possa prosseguir aí nos exercícios e eu desejo a você bons estudos.